Tem gente que ora há anos e nada muda. Já se perguntou por quê? Não é falta de fé, não é falta de vontade, é falta de direção. A verdade é que muita gente aprendeu a orar como quem joga palavras ao vento, esperando que alguma delas toque o céu por sorte. Mas oração não é sorte, é estratégia espiritual. E existe sim um segredo que separa quem apenas fala com Deus de quem realmente vê resposta. O problema é que ninguém te contou que até a oração tem protocolo. Sim, tem oração que Deus não responde. E não é porque ele é injusto, mas porque ele é justo demais para agir fora da própria vontade. E se você está cansado de clamar e não ver fruto, talvez esteja na hora de descobrir como o céu realmente funciona. O que você vai aprender aqui pode mudar completamente sua vida espiritual. Mas atenção, é diferente do que costumam pregar por aí. Sabe aquela ideia de que, se orar com fé, tudo vai acontecer? É bonita, mas incompleta. Porque a Bíblia não promete que Deus fará tudo o que você pedir. Ela promete que Ele fará tudo o que for conforme a sua vontade. E é aí que está o ponto cego de muita gente. Neste vídeo, você vai entender como alinhar sua oração ao coração de Deus. E quando isso acontece, o que antes era luta vira milagre. E o que era silêncio vira resposta. Antes de começarmos esta jornada espiritual, quero te convidar a escrever agora nos comentários a frase "O Senhor me ouve". Essa simples atitude é um sinal de fé, de unidade com esta comunidade e de abertura para ouvir o que o céu deseja falar. Muitos irmãos que acompanham este canal o fazem porque, infelizmente, não tem uma igreja próxima, uma rede de apoio ou alguém para se aconselhar. Ao comentar, curtir e se inscrever, você fortalece esse ambiente de comunhão, levando esperança a quem precisa. Cada "O Senhor me ouve" que você escreve é como uma tocha acesa, iluminando o caminho não só para você, mas também para muitos que virão atrás. Portanto, vamos juntos. Qual a relação entre oração e a vontade de Deus? Muita gente se frustra, porque ora e nada acontece. Aí vem a dúvida: será que Deus me ouviu? Mas o problema nem sempre está na quantidade de oração, e sim na qualidade dela. Jesus, em João 14:13-14, deixou claro que tudo o que pedirmos em seu nome, Ele fará. Mas há um detalhe que muita gente ignora. O pedido precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Não é sobre repetir palavras bonitas, é sobre entender o que o céu já quer fazer. Deus não é um gênio da lâmpada e oração não é uma varinha mágica. Tem gente orando por coisas que vão na contramão do caráter dele e depois se espanta com o não que recebe. Mas quando o coração se conecta à vontade do Pai, a oração flui com outro poder. É como se o Espírito Santo soprasse por dentro da pessoa. Agora sim, você está orando o que eu quero fazer. E aí, o milagre deixa de ser um talvez e vira uma promessa em movimento. Existe uma diferença gritante entre orar por vontade própria e orar segundo a palavra de Deus. Um exemplo simples: ao invés de pedir apenas "Senhor, me dá um emprego", diga "Pai, me posiciona onde eu possa cumprir teu propósito e manifestar tua glória". Viu a diferença? Uma oração focada no reino move céus e terra, porque toca no centro da vontade divina. O Espírito Santo age quando vê um coração alinhado, não só um pedido insistente. Em 1 João 5:14-15, temos um ensinamento que muda tudo. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora pensa comigo. Se Ele nos ouve, a resposta vem, mesmo que demore, mesmo que não venha da forma que imaginamos. O problema é que muita gente ora, mas sem esse segundo a sua vontade. E aí não entende por que a porta continua fechada. Mesmo com jejum, clamor e vigília, o segredo está no alinhamento, não na insistência. Orar, então, é mais do que falar. É escutar, discernir
entender o tempo de Deus. E quem aprende a fazer isso descobre que a oração deixa de ser um monólogo aflito e vira uma conversa poderosa. Só que isso levanta outra pergunta que muita gente tem medo de fazer. Se é tão importante orar certo, como a gente aprende o modelo correto de oração? Se alguém quer aprender a orar do jeito certo, o melhor professor é Jesus. E o curioso é que, mesmo sendo o Filho de Deus, ele orava constantemente. Quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, ele não entregou uma fórmula mágica, mas um modelo cheio de sabedoria, o famoso Pai Nosso, registrado em Mateus 6. Ali está tudo: reverência, alinhamento com a vontade de Deus, dependência diária, perdão e proteção espiritual. Não é só uma oração decorada, é um roteiro de alinhamento com o céu. Note que Jesus não disse, repitam essas palavras sempre. Ele disse, orem assim, ou seja, sigam esse padrão. Comece exaltando Deus, deseje que a vontade dele se cumpra, reconheça sua dependência dele para o pão de cada dia, peça perdão e liberte perdão aos outros. Muita gente pula essas etapas e vai direto ao me dá, Senhor. Mas o modelo bíblico ensina a preparar o coração antes de apresentar a petição. É como se o céu respondesse melhor a quem chega com honra e não com pressa. Outro exemplo poderoso de oração vem de Ana, mãe de Samuel. Em 1 Samuel 1, ela ora com dor, mas também com entrega. Diz, Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei a ti. Olha só, ela não faz uma oração egoísta, mas entrega o que ainda nem recebeu. Isso mostra que oração eficaz carrega propósito. Quando o coração se alinha com a missão de Deus, o céu se move rápido, e foi exatamente o que aconteceu com Ana. Não dá para esquecer também a oração de Jesus no Getsêmani. Ele sabia do sofrimento que viria, mas mesmo assim orou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Isso nos ensina algo profundo. Até quando o coração deseja outra saída, a submissão à vontade do Pai precisa prevalecer. E esse é o segredo dos gigantes da fé. Não oram só para mudar o cenário, mas para permanecer firmes, mesmo quando o cenário não muda. Esses exemplos revelam que a oração não é sobre convencer Deus a fazer o que queremos, mas sobre permitir que Ele faça o que já planejou. E curioso, se existem modelos eficazes de oração, então talvez a oração seja mais que um hábito devocional. Talvez seja uma chave de parceria. Uma das maiores descobertas espirituais é perceber que Deus, apesar de ser todo-poderoso, decidiu agir em parceria com o ser humano. Parece ousado dizer isso, mas a própria Bíblia confirma. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo a um ser distante. Estamos cooperando com o propósito dele na terra. O Espírito Santo busca corações disponíveis para interceder, porque muitas vezes a vontade de Deus só se manifesta quando alguém a autoriza por meio da oração. Forte, né? Um exemplo marcante é o de uma mãe que ora pela salvação do filho. A vontade de Deus é que todos se salvem, como diz 1 Timóteo 2,4. Mas se não houver intercessão, o coração do filho pode continuar endurecido, distraído pelas ofertas do mundo. A oração dessa mãe, feita com fé e constância, funciona como um canal. Ela libera a palavra de Deus sobre o filho, e o Espírito Santo começa a agir em áreas onde antes ele era ignorado. Não é mágica. É jurisdição espiritual. Lembra de quando Jesus ressuscitou Lázaro? Antes do milagre acontecer, ele orou, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. João 11:41. Jesus não orava porque duvidava. Ele orava para cumprir o protocolo celestial, envolver o céu naquilo que aconteceria na terra. Isso mostra que até mesmo o Filho cooperava com o Pai por meio da oração. Se ele fazia isso,
Quem somos nós para achar que dá para viver por impulso sem dobrar os joelhos? Tem também os testemunhos da vida real que não cabem em um só livro. Gente que viu curas acontecerem, portas se abrirem, dívidas quitadas, relacionamentos restaurados. Tudo depois de orar. E o mais curioso, essas pessoas geralmente dizem que sentiram que aquilo estava alinhado com a vontade de Deus. O Espírito Santo dá paz quando a direção é certa. Então, quando oramos, estamos assinando um contrato espiritual de parceria com o céu. E se oração é parceria, talvez o próximo passo seja entender exatamente qual é o papel do ser humano nessa cooperação divina. Porque, convenhamos, como é que a gente vai orar direito se nem sabe direito o que Deus quer fazer? Saber o que pedir em oração é tão importante quanto orar. E isso começa com um princípio simples. Deus já revelou a maior parte da sua vontade na Bíblia. Quer saber se Ele quer restaurar sua família? Está lá. Quer saber se Ele deseja sua libertação emocional? Está lá também. A palavra de Deus é como um mapa. Quanto mais a gente lê, mais entende para onde ir. E principalmente o que não pedir. Orar sem conhecer a Bíblia é como digitar um endereço no GPS sem saber para onde está indo. Mas nem tudo está escrito com nome e sobrenome. A Bíblia não diz se você deve mudar de cidade ou aceitar aquele novo emprego. É aí que entra o Espírito Santo, nosso conselheiro, como Jesus prometeu em João 16:13. Ele nos guia em decisões específicas, confirma direções com paz no coração e até interrompe orações quando algo não está alinhado com o céu. Já aconteceu de você orar por algo e sentir um aperto estranho? Talvez fosse o Espírito dizendo: esse caminho não. Quer um exercício prático? Comece perguntando antes de orar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu peça hoje? Depois, abra a Bíblia e leia um salmo, um provérbio ou os evangelhos e veja se algo te salta aos olhos. Essa é uma forma eficaz de discernir a direção. Outra dica é manter um diário de oração. Escreva o que pediu, o que sentiu e o que percebeu dias depois. A vontade de Deus costuma deixar rastros. Quem é atento percebe. E não caia na armadilha de achar que a vontade de Deus sempre será confortável. Às vezes, Ele nos leva por caminhos estreitos, não porque quer nos punir, mas porque quer nos fortalecer. Orar, seja feita a tua vontade, não é fácil, mas é libertador. Afinal, quantas vezes já pedimos algo que parecia bom na hora, mas que lá na frente teria nos destruído? Ele enxerga o todo. E convenhamos, é muito melhor confiar nele do que se guiar pelo próprio achismo. Agora, se a vontade de Deus está revelada na Bíblia e confirmada pelo Espírito Santo, por que então ele ainda espera que a gente ore? Por que ele não age direto se já sabe o que é melhor para nós? Talvez a resposta esteja num princípio que pouca gente entende, mas que pode mudar completamente sua vida de oração. Muita gente nunca ouviu isso, mas é um dos maiores segredos espirituais da Bíblia. Deus deu autoridade ao ser humano sobre a terra. Em Gênesis 1, 26, 28, ele diz: dominem sobre tudo o que há na terra. Isso muda tudo. Significa que, por princípio de justiça e ordem espiritual, Deus não invade a terra sem convite. E sabe qual é esse convite? A oração. Orar é como assinar uma autorização para que o céu intervenha em assuntos terrenos. Esse conceito se torna ainda mais claro quando lemos Salmos 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, Deus estabeleceu uma jurisdição espiritual. Ele é soberano, mas escolheu respeitar os limites que ele mesmo definiu. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, venha intervir aqui. Sem esse convite, o mundo segue operando por leis naturais, e o caos se instala porque o mal não pede permissão para agir. Sabe aquela história de alguém dizer: se Deus quiser,
Ele faz? Pois é. Soa bonito, mas está incompleto. Deus quer sim transformar, curar, libertar. Mas Ele espera que alguém se levante, ore, declare sua palavra. Libere sua vontade sobre a situação. É como se houvesse um tribunal espiritual. Sem petição, não há julgamento. Sem oração, não há sentença. Oração não é só devoção, é legislação espiritual. Quem ora, legisla com o céu. Talvez agora fique mais claro porque Jesus ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso mostra que a vontade de Deus não se impõe, ela precisa ser ativada aqui embaixo. É por isso que ele procura intercessores, pessoas que se coloquem na brecha, como Ezequiel 22:30 descreve. Alguém que diga: Senhor, age nessa casa, nessa cidade, nesse país. E assim, as bênçãos do céu acham legalidade na terra. Entender isso nos leva a uma nova mentalidade, a de que oração não é favor, é função. E quando a gente ora com entendimento e fé, o mundo espiritual se movimenta. Mas nem toda oração é respondida. E isso pode causar uma dor silenciosa em muita gente que já clamou e mesmo assim não viu mudança. E agora, como lidar com as orações que parecem sem resposta? Todo mundo que já orou com fé, em algum momento, teve que encarar o silêncio de Deus. E nada mexe tanto com a nossa fé quanto uma oração que parece ignorada. Um dos exemplos mais marcantes está em 2 Samuel 12, quando Davi clama intensamente pela vida de seu filho, fruto de um pecado grave. Ele jejua, se prostra, chora, mas no fim o menino morre. Deus não atendeu, não porque não amasse Davi, mas porque a vontade já havia sido decidida. Essa história incomoda, porque quebra o mito de que orar muito garante o sim automático. Às vezes, o céu diz não, e diz por amor. Deus enxerga o todo enquanto a gente só vê a cena do momento. Ele sabia que atender aquela oração poderia gerar consequências ainda piores. Quantas vezes já choramos por não entender o não de hoje, e depois agradecemos por ele não ter feito o que pedimos. Às vezes, o silêncio é proteção disfarçada. Outros casos são mais sutis, orações que pedem restauração de um relacionamento abusivo ou portas que, na verdade, se forem abertas, afastam a pessoa de Deus. E aí vem a frustração. Mas eu orei tanto. Sim, mas a oração que contraria o caráter ou a vontade de Deus não encontra eco no céu. Por isso, é tão importante pedir discernimento junto com o pedido. É como alguém querer andar de bicicleta e insistir para fazer isso no meio da estrada. Tem também as orações que parecem não atendidas, mas na verdade estão sendo preparadas. Já viu aquele caso em que a pessoa ora por algo hoje, mas só anos depois aquilo se realiza e de forma muito melhor do que ela imaginava? O tempo de Deus é outro. Enquanto a gente acha que Ele está dizendo não, Ele pode estar apenas dizendo ainda não. O problema é que a ansiedade humana costuma interpretar demora como rejeição. E isso pode minar a fé de quem não entende os tempos do céu. Essas situações nos ensinam algo essencial. Orar é confiar, mesmo quando não entendemos. A fé verdadeira continua de pé mesmo diante do não, do silêncio ou da espera. Mas se orar é tão sensível assim, então talvez o verdadeiro impacto da oração vá muito além de respostas visíveis. Talvez orar seja, acima de tudo, um ato de autoridade espiritual. Muita gente ainda pensa que orar é só um gesto de humildade, como quem estende a mão pedindo esmola ao céu. Mas, na verdade, orar é reinar com Deus. Quando alguém se posiciona em oração, está exercendo autoridade espiritual. É como se dissesse: eu assumo minha responsabilidade sobre esse território. E isso pode ser sua casa, seu trabalho, sua cidade. A oração transforma quem a faz em um embaixador do reino de Deus na terra.
Veja o que Paulo diz em Efésios 2:6, que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso significa que espiritualmente temos uma posição de governo. Mas atenção, essa autoridade não se manifesta em gritos ou rituais. Ela se manifesta em oração firme, feita com entendimento. Quem ora com fé e alinhamento com a vontade de Deus não está mendigando bênçãos, está liberando decretos celestiais. É diferente, é outro nível. Imagine um guarda de trânsito. Ele não tem força física para parar um caminhão, mas quando levanta a mão com o uniforme da lei, o caminhão para. Por quê? Porque ele tem autoridade. A oração funciona assim. Quando oramos com base na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo, o mundo espiritual respeita. E aí você começa a ver muralhas caindo, lares sendo restaurados, portas se abrindo, não porque você gritou, mas porque orou com o governo. Esse tipo de oração não é feita apenas em cultos ou vigílias. Ela começa no secreto, com um coração sensível à voz de Deus. Começa quando um pai ora sobre a cama do filho, quando uma mulher declara promessas sobre o marido, quando um jovem intercede pela escola. O reino das trevas não teme gente que só conhece Bíblia de boca. Ele treme diante de quem usa a oração como arma de governo. E isso não é sobre posição eclesiástica, é sobre identidade espiritual. A oração que move o céu é a que entende quem está orando e o que está sendo declarado. Por isso, quem descobre esse segredo começa a ver resultados. Mas para ver esses resultados, não basta orar qualquer coisa de qualquer jeito. É preciso saber qual é o tipo de oração que realmente encontra resposta no coração de Deus. Agora que você descobriu o segredo da oração que Deus responde, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai continuar orando de qualquer jeito, esperando um resultado diferente? Ou vai começar a orar com entendimento, alinhando sua boca ao coração de Deus? Talvez esse seja o ponto de virada da sua vida. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você finalmente entendeu como o céu funciona. Pare e pense. Quantas orações você já fez só com base na sua vontade e não na vontade dele? E se for justamente por isso que as respostas demoraram? Está na hora de orar diferente. Está na hora de assumir sua posição de autoridade, entender a Bíblia, ouvir o Espírito Santo e cooperar com o reino. Orar não é só falar com Deus, é governar com Ele. E isso muda tudo. Agora, para selar essa jornada, quero te pedir algo. Se você realmente esteve comigo até aqui, com o coração aberto, escreva nos comentários: vou orar, segundo a vontade do Pai. Essa frase não é apenas uma confirmação de que você ouviu até o final. É uma declaração de compromisso. É uma forma de dizer para si mesmo, para o mundo espiritual e para Deus, que você está disposto a deixar para trás o que for necessário para fazer a vontade do Pai. Eu lerei cada um desses comentários e saberei quem são aqueles que, além de ouvirem, decidiram agir. Agora eu te faço um apelo sincero. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. E não apenas por mim ou por números, mas porque cada inscrição aqui é como uma tocha acesa que alcança vidas muito além do que podemos imaginar. Assim, são projetos como este canal. Precisam do seu cuidado, do seu apoio, da sua participação ativa. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é lenha na fogueira espiritual que mantém essa luz acesa. Não pense que é pequeno, não pense que é insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando. Se você já é inscrito, sinta-se orgulhoso. Você é parte daqueles que mantêm esta tocha levantada para outros viajantes cansados encontrarem o caminho. Mas se ainda não é, reflita. Por que deixar para depois aquilo que pode abençoar vidas agora? E mais, compartilhe este vídeo. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje.
Talvez um simples compartilhamento possa ser o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Permaneça, respire e permita que a paz de Deus, que excede todo entendimento, envolva completamente o seu ser. Que o Senhor te abençoe, que Ele te fortaleça para cada nova decisão e que te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam, em nome de Jesus. Amém.